Vasco e Lanús pela Copa Sul-Americana 2025, terceira rodada e vamos pra cima. Esse é o Hype Cut. Se você estiver curtindo o vídeo, deixe seu like, comenta, compartilha aí, tamo junto. Vasco e Lanús é a chance do Vasco conseguir a liderança e o Carille conseguir consolidar um pouquinho mais o seu trabalho e ter mais dias de tranquilidade à frente do comando do nosso time. Para esse jogo, o Vasco não terá Tietê, Payet e Maurício Lemos. Os três estão lesionados. Na verdade não. O Tietê está com um problema familiar e pediu uma licença. Toda a força aí pro filho dele. Então, nós não teremos Tietê no meio. Então, ou teremos Jair ou teremos Paulinho. Acredito que para esse jogo o Carille queira utilizar mais o Jair do que o Paulinho, pelo que ele comentou na entrevista, de que ele prefere o jogo que o Jair dá mais, né, pro Vasco, em vez de só da intensidade do Paulinho. Então, acredito que ele vai mesclar entre a pegada do Hugo e o jogo do Jair, aquela saída de bola, aquela armação melhor. Então, fazendo ali a trinca com o Coutinho no meio do campo, né? Então, acho que na cabeça do Carille mais ou menos vai ser isso. Para dar uma olhadinha aqui na colinha, a provável escalação é Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor Freitas, Piton, Hugo Moura, Jair ou Paulinho, Coutinho, Ryan, Nuno e Verratti. Eles estão, aparentemente, entre o Garré e o Ryan, mas pelo jogo que o Ryan fez, eu acredito que vai ser o Ryan que vai entrar nesse jogo. Acho que o Carille vai dar essa moral para ele aí, e eu acredito que ele mereça nesse momento. Eu normalmente nas redes critico bastante o Ryan, mas ele fez um bom jogo contra o Flamengo, tá com moral, então eu acho que ele que vai acabar indo pro jogo no lugar do Garré, e o Garré vai acabar entrando aí no segundo tempo para suprir ou a ausência do Coutinho ou a ausência do próprio Ryan, que tende a cansar no segundo tempo, os dois na verdade, né? Então acho que o Carille vai optar mais pelo Ryan do que pelo Garré. Falando um pouquinho do Lanús, olhando as estatísticas e analisando um pouco o time, acho que o Lanús não é um time que propõe muito, que vai muito pro ataque, apesar de não ter perdido muitos jogos ultimamente. Ele também não tem ganho muito, é muito empate de poucos gols, empate de 1-1, empate de 0-0. Então, nos últimos 7 jogos, foram 5 empates e 2 vitórias. E acho que é uma boa oportunidade para o Vasco poder mostrar que tem um bom volume de jogo, para o Carille poder impor seu jogo. Então, acho que se o Vasco jogar direitinho, acho que tem grande chance de dar boa pra gente. Falando mais um pouquinho do Lanús, acho que um ponto de atenção, apesar deles não criarem tanto, o lado esquerdo é onde eles mais utilizam para atacar. Então, é importante o Vasco manter o PH, que tá com moral com o Carille, né? E acho que não vai ser trocado, mas é importante manter o PH, porque o lateral esquerdo deles apoia muito, entra muito na área. No último jogo, por exemplo, sofreu um pênalti e criou uma jogada muito interessante nas chances que o Lanús teve. Acho que vai ser um ponto de atenção aí para o PH e vai dar muito trabalho pro nosso lado direito da defesa. Porém, também, a lateral direita deles não é muito forte na marcação. É algo que o Piton pode explorar. E eles não atacam muito pela direita, pelo que eu percebi. Então eu acho que a gente tem mais chance de atacar bem forte pela esquerda, que é por onde a gente mais ataca mesmo, com o Nuno e com o Piton. Então, os prognósticos pelas análises são melhores pra gente, obviamente. Vamos jogar em casa, nós temos o melhor time mais qualificado, o time tá com moral, pelo empate que aconteceu, da forma que aconteceu no último jogo. Então, eu acho que eles vêm com a casinha fechada, eles vêm para até segurar o empate, aquele jogo por uma bola, e não é o que a gente vai fazer. Então, acho que a gente precisa ficar esperto nos contra-ataques, principalmente pela esquerda. O 10 deles aparenta ser um pouco rápido,
Então é bom o Hugo ficar esperto ali, morder bastante, porque tende a dar um certo trabalhinho ali no meio. Então é coisa que a gente pode prestar mais atenção para não correr certos riscos desnecessários que a gente vem correndo nos últimos jogos, entrar ligado, entrar focado 100%, todos os 100, 105 minutos que a partida tem. Então ficar ligado mesmo o tempo todo para não sofrer certos ataques, certos riscos que são desnecessários e a gente vem correndo ultimamente. E para falar um pouquinho do nosso elenco, eu acho que a gente não vai passar aquela raiva que a gente vem passando com o Lloyd, né? Aquela raiva semanal que ele nos faz, porque o Carille preteriu ele e favoreceu o Ryan, e também com a volta do Adson, que treinou com o elenco e deve ir para o jogo. Eu acho que o Lloyd vai acabar ficando de lado, vai acabar ficando como terceira opção na ponta direita, ou até na ponta esquerda também não deve entrar. Então qualquer uma das duas pontas que ele entrasse, ele seria a terceira opção. Então eu acho que a gente tende a ter um jogo mais tranquilo, sem aqueles contra-ataque bobo que o Lloyd oferece pro time adversário, né? Então é mais um ponto que a gente pode considerar. Um ponto de atenção que eu tenho visto ultimamente na nossa saída de bola. Então, sem loucura, João Vitor, por favor, sem loucura. Toca a bola, não dribla na zaga, não precisa. Só se estiver muito tranquilo, mas por favor não. E quando o Paulinho entra também, se o Paulinho entrar, a gente tem que ficar um pouquinho esperto ali, ficar um pouco ligado, porque é um momentinho de desatenção que os caras pegam a bola já na nossa intermediária e começa a dar começa a dar uma dor de cabeça, uma azia, e todo vascaíno sabe como que é isso. É um jogo importante, o time começa a dar aquela oscilada, já começa a dar uma azia, já começa a arquibancada a gritar, aí Vasco, vamos jogar, e aí a gente começa a ficar já preocupado. Então é mais um ponto de atenção pra gente. De resto, eu acho que vai ser um bom jogo. 2-1 Vasco, 3-1 Vasco, melhor dizendo, acredito que vai ser 3-1 Vasco. Se tudo der certo, 3-0, vamos pra cima pegar essa liderança aí da Sul-Americana. Se curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve aí. Depois vai ter pós-jogo. Tamo junto, é nóis. Esse é o Hypecante. Valeu!